Olá, gente querida, seja bem-vindo, você que está chegando agora aqui nesse canal. Eu já quero convidar você que ainda não faz parte dessa família a fazer parte. Clique aqui em inscrever-se, ative também o sininho de notificações para que você se integre a esta família do bem, essa família do amor, essa família do caminho, essa família que todos os dias está em busca de aprender mais do Evangelho com Jesus. Se você é essa pessoa ou é uma dessas pessoas, seja parte dessa família, se inscreva nesse canal. Se você pode também se tornar membro desse canal para me apoiar, para estar me ajudando, eu serei muito grato a vocês, tá bom? Se você quiser participar ao vivo com a gente dos nossos encontros, de terça-feira a domingo, nós temos um encontro às 8h08, ao vivo, às 8 horas da noite, no meu perfil no TikTok. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo o link do meu TikTok para que você clique nesse link. Chegando no meu TikTok, me siga, assista os vídeos, tem muitos vídeos postados ali no meu perfil. E às 8 horas da noite nós temos um encontro marcado ao vivo. Tá bom, minha gente? Estamos aqui agora com 150 pessoas, eu estou ao vivo no TikTok e eu quero dizer a vocês que estão aqui no TikTok comigo, muito obrigado, continuem curtindo, compartilhando, comentando, isso ajuda muito no engajamento da live, tá bom? Minha gente, o tema da nossa reflexão de hoje é os maiores ou o maior inimigo da cruz de Cristo. Quem são? Quem são os maiores inimigos da cruz de Cristo? Bom, para a nossa reflexão de hoje, eu quero ler com você Filipenses, a carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3 e no versículo 18. Filipenses capítulo 3, versículo 18, está escrito assim. Isso é Paulo dizendo aos irmãos da igreja de Filipos: eu já vos disse isso muitas vezes, e agora repito, chorando, que existem muitos que têm se feito inimigos da cruz de Cristo. Existem muitos que se têm feito inimigos da cruz de Cristo. Se eu perguntar para alguém hoje, quem são esses inimigos da cruz aos quais Paulo está se referindo, ou sobre os quais Paulo está se referindo? Talvez alguém me diria, ora, Charleson, esses inimigos da cruz certamente são os ateus, são aqueles que não acreditam em Deus. Mas não é dessas pessoas que Paulo está se referindo. Então alguém me diria, não, Charleson, os inimigos da cruz de Cristo são os satanistas, porque eles, são adeptos de Satanás, então eles são esses inimigos da cruz que Paulo está dizendo. Não, mas também não são eles. O Charleson, então os inimigos da cruz de Cristo que Paulo está se referindo são os macumbeiros, porque macumbeiro faz macumba, é outra religião, então eles são os inimigos da cruz. Não são também. Não é a esses que Paulo está se referindo como inimigos da cruz de Cristo. Então quem são essas pessoas que Paulo diz que muitos têm se feito inimigos da cruz de Cristo? Esses inimigos da cruz, sobre os quais Paulo se refere, são pessoas que saíram de dentro da própria comunidade. Nesse contexto de Paulo, os inimigos da cruz são aquelas pessoas que insistiam em pregar e ensinar a obediência à lei de Moisés. São pessoas que, embora dissessem seguidoras de Cristo, embora em seus discursos dissessem ser cristãs, embora em sua oratória proclamasse seguir Jesus, todavia
insistiam em ensinar para o povo, para a comunidade, a necessidade da obediência à lei de Moisés. E em relação a esse povo, Paulo está dizendo que estes são inimigos da cruz de Cristo. Deixa eu dizer uma coisa para você que está me ouvindo agora, e talvez esse vídeo chegue aos ouvidos de um líder religioso. Meu querido, se você ensina para a sua congregação a necessidade da obediência à lei de Moisés, se você prega Moisés, e Moisés é um ícone, é a sua bússola lá na sua congregação, você é um inimigo da cruz de Cristo. Ainda que você use o nome Jesus, você está pregando contra Jesus. No tempo de Paulo e na igreja de Filipos, havia se levantado pessoas ensinando tais necessidades. O que é pregar contra a cruz de Cristo? É ensinar a necessidade da observância dos rituais, das liturgias, da guarda de dias, da observância de festa, é o entregar um dízimo, é o fazer um voto, fazer uma campanha. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Nos dias de Paulo, os inimigos da cruz de Cristo eram esses que se levantavam para ensinar o que era contrário ao evangelho na congregação. E hoje em dia, nos nossos dias, quem são os inimigos da cruz de Cristo? E a resposta, ela parece saltar aos olhos daquele que teve os olhos iluminados. Nos nossos dias, a religião, e eu destaco aqui, a religião evangélica se tornou inimiga da cruz de Cristo. Sabe por quê? Porque a pregação da religião exclui a cruz e coloca o seu dogma no centro da mensagem. A pregação da religião anula o sacrifício de Jesus e ensina uma salvação por méritos, por sacrifícios. Lá no meu Instagram tem um vídeo meu que viralizou. Está chegando agora a 1 milhão de visualizações. E, para surpresa, foi o vídeo que eu mais fui xingado. Eu fui xingado, fui chamado de herege, fui chamado de demônio. Inclusive, por causa desse vídeo, eu fui ameaçado por pastores famosos aqui da minha cidade. E o conteúdo desse vídeo é algo tão óbvio que parece até brincadeira, né? Na verdade, é o seguinte. Nesse vídeo eu digo o seguinte: ninguém vai para o céu. E eu continuo dizendo, ninguém vai para o céu de crente. Por quê? Porque para entrar num céu de crente, você tem que cumprir regras, normas, dogmas, guardar doutrinas, obrigações que eles criaram e nem eles mesmos conseguem cumprir. Mas, eu continuo dizendo no vídeo, mas o céu de Deus, o céu de Cristo, a gente não ganha por esforço, a gente não recebe por obras, mas é pela graça. Nós somos salvos pela graça de Deus, unicamente pela graça de Deus. Por causa disso, eu fui chamado de herege. Sabe por quê? Porque eu disse que nós fomos salvos unicamente pela graça de Deus. E a religião não suporta, principalmente a religião evangélica, não suporta o fato de que nós somos salvos não pelo que nós fazemos, mas por aquilo que Cristo fez na cruz. Sabe por que eles não suportam?
porque eles são inimigos da cruz de Cristo. Seus rituais, suas liturgias, seus dogmas servem para anular e tirar o mérito do sacrifício de Jesus. Veja o André, que não está conseguindo nem prestar atenção na mensagem. Desde quando entrou está me criticando. Não consegue entender o mérito da cruz. Eles precisam se sentir autossuficiente. Eles precisam se sentir que fizeram a sua parte. São inimigos da cruz. São pessoas que crucificam Cristo novamente. São inimigos do Evangelho. E são inimigos de todos aqueles que se propõem pregar o Evangelho. Eu estou aqui hoje para denunciar você, líder religioso, que tem desfeito a obra de Cristo na cruz. Olha o que Paulo continua dizendo sobre vocês, líderes religiosos, crucificadores de Jesus, inimigos do Evangelho. Olha o que Paulo continua dizendo sobre vocês. O seu destino é a destruição, porque o Deus deles é o seu próprio ventre. Sabe quem são os inimigos da cruz de Cristo? São aqueles que, embora preguem em nome de Jesus, mas fazem dessa pregação apenas para benefício próprio. Pensam apenas no seu próprio umbigo. Pensam apenas em si. É apenas para o seu próprio enriquecimento. É apenas para fazer o seu próprio nome, para fazer a sua própria fama. Os inimigos da cruz de Cristo são aqueles que fazem uso do nome de Jesus para criar uma vida boa para si mesmo. São tais pessoas que não estão preocupadas com o Evangelho, muito menos com o povo evangélico. Você, meu querido evangélico, que defende esses lobos em pele de ovelha, deixa eu te dizer para você, eles só querem a sua lã. Não estão nem aí com a sua vida, não estão nem aí com a sua família, não estão nem aí com você. Agora, essa semana saiu um vídeo na internet, inclusive me mandaram esse vídeo, do Marcos Feliciano pregando no púlpito dos Gideões, a maior empresa religiosa fazedora de dinheiro do Brasil, que é o púlpito dos Gideões. E o Marco Feliciano pegando o microfone e mandando uma mensagem para os chamados desigrejados, dizendo que tais pessoas não vão para o céu, porque estão fora do corpo de Cristo. Deixa eu falar uma coisa, o doutor Marco Feliciano. Vou chamar de doutor, porque de pastor o senhor não merece ser chamado. Deixa eu falar uma coisa. Que moral tem alguém que diz denunciar, que diz defender o Evangelho, mas que prega num púlpito de um lugar onde se deve pagar 52 mil reais para pregar uma noite? Que moral o senhor tem para falar de Evangelho pagando, ou pelo menos, se não está pagando, mas pelo menos apoiando um evento que existe para gerar dinheiro? Que moral o senhor tem? Pastor Abílio Santana, que eu estou chamando de pastor muito amigavelmente, porque também é outro lobo, mas o Abílio Santana, ele revelou por esses dias que para pregar nos Gideões, e ele pregou algumas vezes nos Gideões, e ele revelou que para pregar nos Gideões é preciso pagar, e ele pagou na época dele 52 mil reais para pregar. Agora, deixa eu dizer uma coisa. Aí vem o senhor querer falar quem vai e quem não vai para o céu, estando aí apoiando esse covil
de salteadores. Sabe o que vocês são? Inimigos da cruz de Cristo. Sabe o que Jesus é para vocês? Um fantoche. Um fantoche que vocês usam para poder manipular as pessoas. Um fantoche que vocês usam para poder alienar as pessoas. Mas na verdade o Deus de vocês... Vocês se lembram, minha gente, vocês que me acompanham aqui, vocês se lembram o dia que eu preguei aqui falando que o Deus do religioso é um Deus que ele mesmo criou na cabeça? Vocês lembram disso? Eu falei isso, que o Deus dos religiosos é um Deus que eles criaram na mente. Aí teve alguém que me mandou mensagem falando que eu estava blasfemando contra Deus, que eu estava completamente errado, né? Olha o que Paulo está dizendo aqui no versículo 19. O Deus deles quem? Desses inimigos da cruz. O Deus deles é o seu próprio ventre. Ou seja, o que Paulo está dizendo? O Deus deles, o Deus desses inimigos da cruz, são eles mesmos. Eles são os próprios deuses. São eles que mandam e desmandam. Criam e descriam regras. Colocam na comunidade e tiram da comunidade. Por quê? Porque eles são os deuses deles mesmos. E a maioria de vocês que vão me assistir pelo YouTube, ou alguns de vocês que estão aqui me assistindo pelo TikTok, a maioria de vocês cultuam o seu próprio líder, cultuam o seu pastor. Charleston, a gente cultua a Deus, é o que você pensa. É o que você pensa. Mas na verdade, o Deus que eles apresentam para você, o Deus que eles apresentam, que eles ensinam para você, é um Deus que é a imagem deles próprios. É um Deus que é tirado deles mesmos. E são pessoas que estão acima de qualquer erro, estão acima de qualquer pecado. São pessoas intocáveis, impecáveis. E ai daquele que falar contra essas pessoas. Agora, deixa eu dizer uma coisa pra você. Não, você, ô Edson, você que tem que focar na mensagem. Se não for focar na mensagem, é só sair, meu querido. Eu tô pregando, tá bom? Foca na mensagem ou então sai. Agora, deixa eu continuar o texto com vocês. Eles têm orgulho daquilo que é vergonha. Sabe o que é ter orgulho daquilo que é vergonha? É se orgulhar dos seus cambalachos, se orgulhar das suas maracutaias e ainda dizer, é Deus me abençoando. Eu assisti hoje, agora há pouco, uma entrevista com um desses profetas, que tem por aí, dele dizendo que ele usa os seus relógios de marcas e os seus carros importados. Por quê? E ele dizendo que é Deus me abençoando, meu querido. Então eu vou usar mesmo do bom e do melhor. E aí tem alguns vídeos dele pedindo lá suas ofertas, seus dízimos, enfim. E ele dizendo com todo orgulho, não, essa roupa que eu uso de marca, meu relógio de marca, é tudo Deus me abençoando. Sabe por quê? Porque eles têm orgulho das suas vergonhas, ou de fazer aquilo que é vergonhoso. E Paulo completa dizendo, Edilson, olha o que Paulo completa dizendo, eles pensam, eles quem? Os inimigos da cruz de Cristo pensam somente nas coisas que são desse mundo. Silencia o Edilson para mim, ô Sônia, por favor. Eles pensam somente nas coisas desse mundo. Deixa eu te falar uma coisa. Uma das principais características de um inimigo da cruz de Cristo é que ele pensa apenas nas coisas terrenas.
Ele pensa apenas em construir o seu império. Ele pensa apenas em construir os seus palácios. Quando, na verdade, o seu discurso de eu amo fazer a obra de Deus não passa de palavras vazias. São pastores, minha gente. São líderes. E me desculpa dizer, e vocês sabem muito bem que eu não estou aqui generalizando todo mundo, tá bom? Eu estou falando aqui daqueles que se enquadram no que eu estou denunciando. Tem pessoas sinceras? Tem. Tem pessoas do bem? Tem. Eu não estou colocando todo mundo no mesmo pacote, mas eu estou denunciando e quem se enquadra está dentro. Quem não se enquadra não precisa se preocupar com o que eu estou falando. Só que só se incomoda com o que eu estou pregando aqui pessoas que se enquadram com o que eu estou falando, tá? Só se incomoda com o que eu estou pregando aqui pessoas cuja carapuça está servindo. São pastores que têm uma fortuna de milhões. Ah, ok, pode ter fortuna de milhões, mas me mostre qual é o seu empresa. Silencia o Denilson para mim também, por favor. Me mostra qual é o seu emprego que você conseguiu essa fortuna de milhões. Me mostra. Não, porque, ok, eu não tenho nada contra o camarada ter lá milhões, ter mansões. Pode ter, desde que não tenha sido conseguido através disso aqui, ó. Através de extorsão de pessoas. Desde que tenha sido conseguido com suor e não com lábia e não com manipulação, tá? Tem um pastor aí que falou há poucos dias agora que o obreiro tem que ganhar, né? O obreiro que ele diz é o pastor, tem que ganhar e ganhar bem. Sabe por que ele diz isso? Porque ele ganha bem. Agora vai procurar os pastores que estão subordinados a ele, vê se ganha bem também. Vê se ganha bem também. Na verdade, isso é uma pirâmide, onde quem está embaixo é quem sustenta os topos. É onde quem está embaixo que manda dinheiro pro topo da pirâmide, minha gente. É por isso, sabe uma coisa? Tem gente que fala assim, ô Charleston, silencia ô Sônia, silencia esse Cacau, essa Cacau, não sei quem é, silencia pra mim, por favor. Tem pessoas que falam assim, ô Charleston, o meu pastor é simples, anda de bicicleta, é uma pessoa simples, tudo bem, mas é por causa dele que tem gente lá no topo andando de BMW, de carro importado, e ele, coitado, ele tem que continuar lá, ó, de bicicletinha. Mas por quê? Porque enganaram ele também, ensinaram ele também que ele está fazendo a obra de Deus. Ensinaram a ele também que ele pegar a bicicletinha dele e andar 1 hora no meio do mato para poder pregar numa igrejinha lá no meio do mato é fazer a obra de Deus. Aí ele vai. Ele vai porque ele é sincero. Mas por cima, lá no topo da pirâmide, tem alguém que só vai se for de helicóptero. E não é no meio de mato, não. Só vai onde dá dinheiro. Sabe por quê? Porque isso é uma máfia. Isso é uma empresa que só se beneficia os grandes. Só se beneficia quem está no topo. E eu encerro dizendo, essas pessoas, ainda que dizem pregar o evangelho, são inimigas da cruz de Cristo. São inimigas do evangelho. E se pudessem, tirariam Jesus do evangelho e colocariam seus próprios nomes. Se pudessem, tirariam o nome Jesus da Bíblia e colocariam o seu próprio nome. Por quê? Porque Jesus atrapalha esse povo. Jesus é uma pedra no sapato desse povo. Para religioso, fanático, bitolado e manipulado, Jesus é apenas mais um detalhe. Agora, para esses inimigos da cruz, porque você tem que entender, minha gente, que dentro da religião existem os manipulados
e existem os manipuladores. Entendem? Repito, na religião existem os manipulados e existem os manipuladores. Os manipulados, para os manipulados, Jesus é só um detalhe. Tá, Jesus morreu na cruz, coitado, mas a gente tem que obedecer Moisés, a gente tem que obedecer Paulo, a gente tem que obedecer Abraão, a gente tem que obedecer Isaac, tem que obedecer Davi, tem que obedecer uma galera, e se sobrar tempo, obedece Jesus. Agora, também existem os manipuladores, e para os manipuladores, Jesus é uma pedra no sapato. Para os manipuladores, Jesus é um incômodo. E se pudessem, eles tirariam Jesus do evangelho. Porque Jesus sempre foi contra a esta sistematização da religião. Sabe, minha gente, eu entendo quando alguém entra aqui. Quando alguém entra aqui e defende esses líderes religiosos. Eu entendo. Foram tão manipulados por eles, foram tão enganados, que hoje em dia é difícil abrir os olhos para ver a verdade. Em relação a essas pessoas, a minha oração é que elas despertem. Despertem para sair desse covil de salteadores. Agora, em relação aos manipuladores, eu estou aqui para confrontá-los mesmo. Confrontá-los, goste quem gostar, não goste quem não quiser gostar. Eu não estou aqui para agradar ninguém, afinal de contas, ninguém paga minhas contas. É o que eu falo sempre aqui em casa, sabe? Ninguém paga minhas contas e eu tô aqui para poder denunciar os manipuladores. Se quiser gostar, meu querido, bem. Se não quiser, continue sustentando eles. O dinheiro é seu. O que importa é que eu não me calo. Não me calo. Para passar a mão na cabeça de manipulador, de inimigo do evangelho, não me calo. Agora, eu quero encerrar essa mensagem dizendo o seguinte: pior do que ser enganado é descobrir a verdade e escolher o engano. Vou repetir: pior que ser enganado é descobrir a verdade e escolher o engano. E você que está me assistindo hoje, você está descobrindo a verdade. Depois de tudo que você ouviu aqui hoje, se é a primeira vez que você ouve uma mensagem sobre essa verdade do evangelho, você não tem mais a desculpa de dizer eu não sei a verdade. Não, você está ouvindo a verdade. Agora, o pedido que eu te faço é: não apoie, não seja cúmplice desses inimigos da cruz. Não seja cúmplice dos inimigos do evangelho. Não apoie, não sustente esse covil de salteadores. Para de dar a sua energia para essas pessoas que só querem fazer o seu próprio nome e para isso usam o nome de Jesus. Sabe por quê? Porque se você apoia, se você é cúmplice, você é tão culpado quanto eles. Repito, se você é cúmplice dos inimigos do evangelho, dos inimigos da cruz, você é tão culpado quanto eles. E eu encerro dizendo a você: chegou o tempo de nós que entendemos o evangelho. Chegou o tempo que nós que entendemos o evangelho nos levantarmos para poder pregar o evangelho e denunciar os inimigos da cruz. Aqueles que pregam a lei de Moisés, invalidando assim o sacrifício de Jesus. Aqueles que tiram Jesus do centro do evangelho para colocar seus dogmas, suas doutrinas, suas ideologias. Vamos nos levantar
para poder denunciar esta corja de salteadores, porque eles são inimigos do evangelho, eles são inimigos da cruz, mas nós fomos alcançados pela cruz, fomos alcançados pela graça, fomos alcançados pelo evangelho, e o nosso coração se abriu para esta mensagem, e esta mensagem não cabe em nós. Perceba, minha gente, esta mensagem não cabe em nós, por isso vamos transmiti-la para o mundo, vamos pregá-la ao mundo, vamos mostrar ao mundo que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Amém, minha gente querida.